Olá, o meu nome é Vânia Sato, eu sou psiquiatra, trabalho em Sorriso, no Mato Grosso. Eu tenho observado, depois que começou a pandemia da Covid-19, que aumentou muito os questionamentos acerca da falta de ar, se devido à Covid-19 ou se algum transtorno psiquiátrico de ansiedade. Nós precisamos considerar, quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial, é uma série de sinais e sintomas e características diagnósticas que fecharia o diagnóstico para determinada doença psiquiátrica, a Covid-19. Vamos começar primeiro falando alguma coisa acerca da ansiedade como um sentimento natural do ser humano que começa desde a infância, quando a criança fica com medo de morrer, não sabe nem bem o que é medo de morrer ou de perder os pais, tipo, que os pais morram, aí acorda assustada, ou tem algum sonho ruim com perdas e mortes, aí a mãe vai lá, ou o pai, acalma a criança, e ela vai amadurecendo, vai conseguindo lidar com essas angústias e esses medos e ansiedade. É a ansiedade de ir para a escola, de ir para a escola a primeira vez, e assim vai acontecendo esse amadurecimento do ser humano lidando com a ansiedade. Mesmo agora, nessa época que nós estamos vivendo, que muitas pessoas foram pegas de surpresa, muitas não tinham uma reserva de emergência, não está podendo trabalhar, ou perdeu o emprego, ou por alguma outra situação, e acaba tendo que se envolver em dívidas e fica preocupado, perde noites de sono, fica ansioso, angustiado, porque tem vários compromissos para cumprir, né? Então, assim, às vezes vai pegar empréstimos com juros muito altos. São coisas assim que não tem como a pessoa não ficar ansiosa ou angustiada ou irritada, que são sentimentos naturais. Mas também precisa se perdoar, porque sempre acha que as coisas não vão acontecer com a gente. E acontecem, né? Coisas boas e coisas ruins. Então, o que eu falo no sentido de se perdoar é assim, tá, a gente até sabia que precisava ter uma reserva de emergência, mas não fez, né? Porque nós também fomos programados a consumir. Então, às vezes tem um sapato, já quer outro, quer uma bolsa de determinada maneira, e comprar um brinquedo pro filho, aí tem que comprar presente de Natal, presente de Ano Novo, presente de não sei o quê, e aquilo, as pessoas vão se envolvendo em compromissos, e numa situação dessas, às vezes a gente vê que pode viver com muito menos, né? Que pode viver com pouco, e vamos facilitando a vida, não tendo que comprar tanta coisa. Não é porque é Dia das Mães, é Dia dos Pais, então uma série de coisas que a gente poderia demonstrar muito amor sem necessariamente ter que comprar presentes, e aí a gente vai vendo. Nessas situações pode ser até uma situação de amadurecimento, né? De que a gente possa não desperdiçar tantas coisas, não desperdiçar comida. São coisas que o ser humano está tendo que pensar. A ansiedade como sintoma, um sentimento natural, que pode ser superado, que pode ser acalmado, que você pode ter outras ideias para trabalhar de uma outra maneira, criar outras maneiras de trabalhar, uma série de coisas que podem ser desenvolvidas. Agora, quando a pessoa tem uma ansiedade que é uma doença, não é porque a pessoa quer, ela não tem controle. Por exemplo, uma crise de pânico, que normalmente vem do nada, de repente a pessoa tem uma sensação de morte. Ela acha que alguma coisa está acontecendo, que ela vai morrer. Taquicardia, um esfriamento das extremidades ou um esquentamento, né, do corpo, falta de ar, né, com uma sensação, normalmente vai parar no pronto-socorro, porque a sensação é de morte iminente, uma sensação de enlouquecer, uma sensação de perder o controle. Então não é porque a pessoa quer, ela se sente mal, ela não tem o controle da ansiedade e ela não quer ter aquilo nunca mais, porque é horrível. Normalmente vem sem nenhum fator precipitante, assim, vem do nada, né? E normalmente é uma crise que a pessoa nunca mais esquece na vida. Ela sabe onde estava, geralmente o lugar que estava, o que ela sentiu, que roupa que ela estava, porque de tão marcante que é uma crise de pânico. E muitas vezes ela tem outras crises depois,
E quando chega ao psiquiatra, geralmente ela já passou por 3, 4 cardiologistas, com uma pilha de exames, porque não contente com um exame, ela vai em outro, né? Porque ela acha que alguma coisa está acontecendo e realmente está, provavelmente não do coração ou não do pulmão, mas uma crise de pânico é uma doença psiquiátrica difícil de entender e de aceitar, porque tem muito preconceito, né? E outra porque às vezes a pessoa não tem aquele entendimento do que é uma doença psiquiátrica que dá aquela sensação tão horrível. Essas crises, esses episódios de pânico acontecem devido a uma fobia, porque tem pessoas às vezes que têm medo, é um medo tão insuportável, por exemplo, de algum animal, de ver sangue, ou de altura, ou de elevador, ou de viajar de avião, algum medo assim incontrolável que a pessoa não consegue, ela perde totalmente a razão, assim, ela não consegue lidar com aquela situação e se acalmar. Ela fica transtornada e muitas vezes acaba dando uma crise de pânico pela fobia, né? Não é um transtorno de pânico, é um ataque de pânico pela fobia, uma ansiedade intensa que a pessoa não é que ela não quer controlar, ela não consegue se controlar. Tem um transtorno de ansiedade generalizada, que geralmente é uma situação mais crônica, né? Que geralmente as pessoas já têm aquela característica de exigência consigo mesmo, exigência com o outro, um certo perfeccionismo, né? Ela é preocupada, normalmente ela se preocupa com o que vai acontecer muito antecipadamente e até com o que não vai acontecer. Ela se preocupa com a família toda, resolve o problema da família inteira, né? E normalmente as pessoas da família já procuram por ela, porque sabe que ela resolve. Se sobrecarrega muitas vezes, pegando até problemas que não são dela. Se preocupa, por exemplo, assim, demasiado. Por exemplo, o filho saiu, ela não dorme até o filho chegar. E no outro dia ela tem que trabalhar, acordar cedo. Ela vai apresentar um trabalho na escola, ela já fica tão preocupada, com medo de não conseguir fazer, né? Então são coisas assim que é uma preocupação excessiva. Com o passar do tempo, a pessoa passando por isso, meses, anos, ela acaba até tendo consequências no corpo. Tem dor de cabeça, algumas têm dor de estômago, né? Algumas têm urticária, dores no corpo. Você acaba tendo insônia, irritabilidade e principalmente a ansiedade, que é uma sensação muito ruim, de que parece que nenhum lugar tá bom, né? Parece que é uma inquietação, sempre tinha que estar fazendo mais, por mais que faça parece que fez pouco, e uma exigência consigo e com os outros, né? Assim, ela quer também que os outros comecem a ter aquele ritmo dela, né, da pessoa, e ela não consegue descansar. Ela não consegue sentar e ler um livro, ou sentar e ver um filme, ou ela não consegue descansar. Então ela passa a ter um estresse constante. Depende da pessoa querer, senão não seria uma doença. E tem também a ansiedade como um sintoma, por exemplo, de transtorno depressivo, né? A pessoa, ao mesmo tempo que ela está deprimida, que ela está triste e desanimada, ela se sente ansiosa, ela se sente inquieta, ela não se sente à vontade, ela não tem sossego. Tem também a ansiedade como sintoma no transtorno bipolar. É uma das piores ansiedades que tem, que dá muita inquietação e consequências às vezes muito graves, porque é uma agonia tão intensa, é uma ansiedade tão grande que a pessoa às vezes, para se livrar daquilo, ela acaba até tomando fazendo comportamentos muito impulsivos para se livrar daquela ansiedade, sabe? E mesmo todos esses transtornos de ansiedade têm um risco maior de suicídio, porque às vezes para se livrar daquele mal-estar, a pessoa não entende o que está acontecendo, não sabe nem que é uma doença, ela acaba achando que, quem sabe, se matando, se livraria daquilo. Mas é até importante que a pessoa, que a sociedade comece a entender melhor as doenças psiquiátricas, porque podem auxiliar mais, porque às vezes, além da pessoa estar se sentindo mal, ela se cobra de que não poderia estar se sentindo daquela maneira, ou às vezes até os familiares a cobram, tipo assim, ai, você precisa se ajudar, ai, faz isso, ai,
é falta de força de vontade, é falta do que fazer, é falta de trabalho. E a pessoa não é porque ela quer que ela tá se sentindo mal daquele jeito, senão não seria uma doença. Tem muitas pessoas que estão em tratamento já, né, para um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, e elas mesmas reconhecem quando tá piorando. Então, por exemplo, começa a dar falta de ar, ela já fala, não, essa falta de ar é a mesma que eu tive quando eu comecei a ter o pânico, porque começa dando formigamento, eu começo a acelerar o coração, e aí em 10 minutos normalmente passa. Então a pessoa já consegue, ou ela própria, tentando se acalmar, respirando fundo, com as técnicas que ela vai conseguindo fazer para se tranquilizar e se acalmando. Às vezes não precisa nem tomar aquelas medicações de crise, ou às vezes precisa tomar uma medicação na crise, que normalmente em 10 minutos já passa. Então, essas pessoas que já estão em tratamento, elas muitas vezes elas conseguem já diferenciar se seria uma Covid que estaria vindo, né, ou se seria a própria o transtorno de ansiedade que ela já conhece. É claro que quando às vezes vem o transtorno do pânico que é imediato, que mais poderia confundir, mas que também da Covid-19, normalmente é bem raro começar com a falta de ar. É claro que a gente já ouve relatos de começar com falta de ar, mas normalmente a maioria dos sintomas das pessoas que estão com a Covid tem às vezes sintomas leves, passam até desapercebidos, né? Tipo uma coriza, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, uma diarreia, uma anosmia, alguns sintomas mais leves. É claro que algumas pessoas vão evoluindo para quadros mais graves, tem febre, começam a ter comprometimento de desconforto, comprometimento pulmonar com desconforto e falta de ar, e às vezes começa muito rapidamente a falta de ar, né, intensa. Então, assim, se tem dúvida, procure uma ajuda, né? Se sozinho tá difícil diferenciar o que é, procure uma ajuda. Se você já tem um médico, teu psiquiatra da tua confiança, que já te conhece, e você é amparado pela pessoa, procure. Então, se você tem um transtorno psiquiátrico, cuide bem, continue tomando as medicações regularmente, no tempo certo, na dose certa, que mesmo que acometido pela Covid, você vai conseguir passar mais tranquilamente por isso. Ou se algum familiar teu tiver que passar por isso, você vai conseguir passar isso com mais tranquilidade, com menos risco, porque se você começa a descompensar o transtorno de ansiedade, muitas vezes precisa ir ao pronto-socorro, medicado, né, no pronto-socorro, e às vezes não é uma vez só, é 2, 3, aumentando mais o risco. Então, cuide bem do teu tratamento. E tratamento não é só medicação. Medicação é importante no tempo certo, na dose certa, mas o tratamento psiquiátrico não é só medicação. Você vai conhecendo que doença você tem e como você conduz bem o teu tratamento para que seja bem compensado e passe bem por isso e não fique se expondo a risco. Muito obrigada.